Neste final de semana, o Brasil se juntou pela primeira vez a outros 64 países no Dia Mundial da Paralisia Cerebral, no sábado. Essa campanha, que se iniciou na Austrália, foi criada por pessoas com essa condição, suas famílias e por organizações que oferecem suporte em todo o mundo. No Brasil, o movimento é coordenado pela ONG Nossa Casa, a primeira plataforma nacional destinada a traduzir o conhecimento científico sobre a paralisia cerebral e o AVC infantil. De acordo com Marina Junqueira, fisioterapeuta e presidente da ONG Nossa Casa, o objetivo é gerar inclusão na sociedade, o que é complicado quando não há informação. E este é o assunto de hoje no Conversa Pública. Eu sou Marina Junqueira Airoldi, eu sou fisioterapeuta e sou uma das fundadoras da Nossa Casa, um lugar para se falar de paralisia cerebral. A Nossa Casa é uma instituição voltada para promover a informação com respaldo científico. Então, nós identificamos um grupo de pessoas que as pessoas precisavam ser melhores informadas sobre o que era paralisia cerebral e que isso traria benefício para as pessoas que têm paralisia cerebral, para os familiares, para a comunidade. Então, foi daí que surgiu essa ideia de organizarmos um portal que faria Knowledge Translation, que é a tradução do conhecimento. Então, temos muitos conhecimentos já sobre isso, sobre conduções, sobre formas de orientarmos. Porém, a gente identificou que era necessário traduzir esse conhecimento para que todas as pessoas entendessem. Então, a Nossa Casa uniu muitos cientistas, professores, profissionais da saúde, pessoas com paralisia cerebral, familiares, que juntos batalham para promover mais informação e, consequentemente, desmistificar bastante coisa em relação a essa condição que é a paralisia cerebral, e acreditamos que por meio da informação realmente a gente pode promover mais inclusão, mais participação e mudar vidas realmente por meio da informação com respaldo científico. Esse é o objetivo da Nossa Casa. Todas essas pessoas envolvidas na fundação da Nossa Casa identificou que tinha muita desinformação em respeito a isso. E a desinformação, ela pode realmente prejudicar as pessoas envolvidas. Então, nós entendemos que por meio da informação, uma pessoa que não tem paralisia cerebral pode entender que é a maior deficiência física da infância, que realmente é muito comum, desmistificar o que acontece, e isso pode favorecer a inclusão, pode favorecer, quebrar essas barreiras, quebrar esses paradigmas que muitas vezes existem. Então, no nosso trabalho, a gente foi observando que quando tinha informação, que quando a informação era dada, as coisas ficavam menos complicadas. Então, no Brasil já existem vários países que fazem esses estudos, que fazem esse movimento, que conduzem essas informações da paralisia cerebral, e nós identificamos que no Brasil a gente precisava também fazer esse movimento. Então, nós buscamos várias alianças, várias associações, várias pessoas que nos apoiam internacionalmente, porque realmente é um trabalho bastante complexo, então nós precisávamos desse apoio para conseguirmos fazer esse movimento aqui no Brasil. E foi assim que surgiu a Nossa Casa. A paralisia cerebral é uma lesão não progressiva que pode ocorrer intraútero, perinatal ou pós-natal e afeta o movimento e a postura. A paralisia cerebral ela pode ter diversas causas, então, por exemplo, pode ter causas intraútero, perinatal ou pós-natal. Então, nós temos aí diversas causas que podem levar a essa condição. Por exemplo, um nascimento prematuro, em que essa criança não estava com a formação adequada dos vasos sanguíneos ali para o nascimento, pode haver esse extravasamento de sangue e pode causar essa lesão. Causas durante o parto, relacionadas à anóxia ou problemas perinatais, a gente chama, ou causas pós-natal. Então, por exemplo, crianças que se acidentam, crianças que podem ter eventos ou lesões após o nascimento, também entram nesse grupo de paralisia cerebral. Existem 5 níveis funcionais diferentes. O nível 1, que caracteriza uma condição mais leve, ao nível 5, que caracteriza uma condição mais severa. Então, por isso que é necessária a informação,
porque cada nível funcional deve ter uma conduta e realmente é uma questão muito complexa, né? Quando você coloca 5 diferentes níveis funcionais com o mesmo nome. Então, por isso que é necessário a gente informar. A criança do nível funcional 1, ela é uma criança que consegue pular, subir escada, ter uma independência sem nenhuma dificuldade. Apenas algumas questões motoras específicas, como falta de equilíbrio, né? Mas questões muito sutis. A criança do nível 5 é uma criança mais comprometida, que vai precisar de um apoio maior, que vai precisar, né, vai ser mais dependente. E a gente tem os níveis intermediários, né? Então, o nível 2, o nível 3, que é uma criança que vai conseguir, em relação à sua mobilidade, conseguir ter uma independência usando algum dispositivo. E então, a gente tem essas 5 classificações da paralisia cerebral. Existem algumas causas, né, de malformação e, nesses casos, pode ser identificado intraútero, por meio dos ultrassons, né? Mas não é o mais comum, né? Então, como a gente explicou, a paralisia cerebral ela pode ocorrer intraútero por questões ou malformação ou mesmo um acidente vascular cerebral, né? Que pode também entrar no grupo de paralisia cerebral, né? É um acidente vascular cerebral intraútero, mas se a gente for colocar num grupo maior, ele também pode ser chamado de paralisia cerebral. E nesses casos pode se identificar, mas não é o mais comum, né? O mais comum é que realmente essa criança nasça e não tem grandes sinais, e aí ao longo do seu desenvolvimento ela não vai conseguindo acompanhar os marcos motores. Então esse familiar começa a notar, né, que a criança não está sentando na idade correta, não está rolando, não está ficando em pé na idade correta. É comum também esse familiar levar para outros profissionais essa questão. E aí o nosso movimento é que realmente todos os profissionais que amparem essa criança prestem muita atenção nisso e encaminhem para avaliações adequadas para essa criança poder ter o diagnóstico na fase precoce, que realmente isso pode impactar muito na sua vida. Então é um trabalho de todas as pessoas envolvidas que a gente realmente escute muito essas questões, né, relacionadas ao atraso motor, e a gente tem preferido sempre avaliar com avaliações específicas e adequadas. Então, hoje em dia, a avaliação mais adequada para bebês, uma das mais adequadas, né, tem sido a General Movements, e a gente conseguiu promover esse curso aqui no Brasil para promover essa informação, para conseguir identificar essas questões, né, esse movimento diferente da criança desde o início, para ela poder ter uma supervisão, uma atuação adequada de tratamento. O nascimento prematuro, ele é uma das causas, né, da paralisia cerebral. Então, hoje em dia, graças aos avanços tecnológicos, muitas crianças sobrevivem, né, à prematuridade. Essa é uma diferença, né, atual, muito boa, né, graças a essa supervisão tão boa, aos avanços de equipamentos da UTI. Mas as crianças prematuras, elas têm mais chances de terem paralisia cerebral. Então, por isso que é necessário um olhar adequado dos profissionais envolvidos para conseguir identificar essa questão o mais precocemente possível. E claro que muitas crianças conseguem, né, ser prematuras e não terem nenhuma questão relacionada a isso, né? Então, isso é um dado muito bom também. Nossa única questão é que seria adequado que as crianças passassem por avaliações, né, para que aquelas que tiverem possam ter a supervisão e possam ter o apoio necessário no momento correto. A paralisia cerebral, é por isso que a gente gosta, né, de promover essas informações, porque o atraso no desenvolvimento é uma grande questão, né, o atraso motor. Então, por exemplo, aquela criança, a gente não gosta muito do termo de bebê preguiçoso, né? Claro que cada bebê, ele se desenvolve no seu tempo, da sua maneira, mas existem marcos motores que a gente deve estar sempre muito atento. Então, é bem comum o bebê não consegue, às vezes não tem o marco motor esperado, não sentou ainda com 6 meses, não conseguiu rolar, né? Não consegue se transferir adequadamente. E aí as pessoas no entorno, às vezes até alguns profissionais falarem, é um bebê preguiçoso. E o que a gente vê é que a criança vai crescendo, e aí um outro marco que acaba sendo o andar ali, né, por volta de 1 ano e 2 meses. E esse bebê preguiçoso, ele não anda, e essa criança chega até um profissional que vai conseguir encaminhar adequadamente muito tarde, né? Ali por volta, às vezes por 2 anos, ela não andou, ele é preguiçoso, a gente está esperando.
Então, o nosso papel realmente tem sido informar para que essa criança chegue bem bebezinha, como acontece nos países desenvolvidos. O que a gente vê é só que os países mais desenvolvidos, eles têm uma grande preocupação com a participação dessa criança, da forma que for. Então, em relação a equipamentos, adaptações, sociedade, as pessoas estão mais atentas, acessibilidade. Então, são várias questões que a gente vê que torna a criança com paralisia cerebral, num país desenvolvido, ela se torna mais participativa. E acho que esse tem sido um dos grandes pontos, né, de todos esses familiares que estão nos ajudando na nossa casa. A gente busca ouvi-los, né, com muita atenção. E isso tem sido um grande ponto, né? Então, desde as pequenas coisas, alguém que vai e para na vaga da pessoa com deficiência, né? Então, que isso, quando você tem que passar por isso diariamente, sendo que aquela é a sua necessidade, você precisa daquela vaga para você parar, conseguir descer a cadeira, né? Então, acho que vai desde a consciência, né, de cada vez mais a população realmente se tornar consciente da necessidade dessas pessoas, entenderem que a inclusão é um processo de todos. Então, a inclusão não é apenas um processo daquela pessoa que tem aquela questão. A inclusão é um processo de toda a sociedade. Todo mundo consegue aprender com essas diferenças, todo mundo cresce com isso. Então, realmente são as ideias que a gente gostaria de passar através da nossa casa, né? Que as pessoas, às vezes, que não estão relacionadas, que não tem ninguém com deficiência em casa, mas que ela consiga se atentar, que ela consiga prestar atenção, que ela consiga realmente se colocar no lugar do outro. Criança com paralisia cerebral, ela deve ser vista, né, olhada e tratada por uma equipe multidisciplinar. Então, são muitos profissionais envolvidos, né, desde o início para o diagnóstico. Geralmente, o diagnóstico é feito por um neuropediatra e toda a condução disso. Então, os profissionais envolvidos são inúmeros, né? Fisioterapeuta, neuropediatra, ortopedista, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo. Tem muitos profissionais que estudam para juntos poder olhar e ajudar essa criança, né? O que uma visão que tem vindo muito, né, dessas organizações internacionais que olham e cuidam e divulgam também sobre paralisia cerebral é a importância de escutarmos e olharmos também para os cuidadores. São eles que sabem mais, né, sobre cada criança, e eles devem ser muito ouvidos e também fazerem parte dessa equipe, né? É um convite mesmo para todos juntos poderem olhar essa criança. Ninguém é mais importante do que ninguém nessa equipe. Todos juntos, vendo cada um na sua atuação como pode ajudar. É assim que seria um tratamento ideal da criança com paralisia cerebral. Existem inúmeros estudos, né, identificando as diversas causas de paralisia cerebral, e o que se sabe hoje é que são diversos fatores de riscos que podem levar a criança a ter a paralisia cerebral. No site da nossa casa existem alguns dados e todos detalhados as diversas causas de paralisia cerebral. Vocês podem entrar lá para quem quiser mais informações sobre essa questão. Existem muitos pesquisadores que têm batalhado e estudado muito de como prevenir a paralisia cerebral. E o que mais se fala hoje é realmente do cuidado da gestante, do cuidado dessa mãe que está esperando esse bebezinho, né? Com os acompanhamentos pré-natais, tentando evitar também os nascimentos prematuros, e cuidar da gestante é uma grande questão que tem se falado muito, né? Para a gente tentar evitar casos com paralisia cerebral. Acho que o recado que a gente deixaria é não tenha medo de ir atrás, de investigar. Eu acho que isso com qualquer questão. A gente está aqui falando de paralisia cerebral, mas a gente está muito perto aí de tantos casos com autismo, questões de aprendizagem, questões do desenvolvimento em geral, né? Então, eu acho que o recado que a gente tenta passar para os familiares é identificando qualquer coisa que você acha que te dá uma pulguinha atrás da orelha, que você tem aquela dúvida. A gente sempre fala, né, mãe, coração de mãe, a mãe tem sempre esse olhar, né, muito cuidadoso. Então, o meu recado é não tenha medo de investigar, não tenha medo de procurar um profissional, porque realmente, quanto antes a intervenção, quanto antes essa criança for cuidada, isso vai trazer muitos benefícios para ela, né? Então, eu acho que, e também que a gente prefira errar por excesso de cuidado,
né? Até os profissionais. Então, assim, a gente desconfia, muitas vezes a gente não sabe, a gente também precisa de um tempo, de outras avaliações. No nosso caso, eu sou fisioterapeuta, sempre preciso, quem dá o diagnóstico é sempre um neuropediatra, então a gente trabalha muito encaminhando, mandando relatório, trocando informações, né, com os profissionais responsáveis por fechar esse diagnóstico, mas que todos os profissionais tenham esse excesso de cuidado, né, no caso de desconfiar. E se depois não for, tudo bem, né? Mas se essa criança realmente tiver essa questão, que ela possa ter esse apoio, esse amparo e esse acompanhamento precocemente, que isso realmente pode fazer a diferença no tratamento. Dia 6 de outubro é o Dia Mundial da Conscientização da Paralisia Cerebral. Esse dia tem sido liderado por uma organização na Austrália. Esse dia chama World CP Day. E no Brasil, a nossa casa que tem representado essa organização e com o objetivo de divulgarmos, né, essa conscientização sobre a paralisia cerebral. O mundo todo está envolvido, então é um dia realmente, o slogan desse dia, dessa campanha é We Are Here, que é estamos aqui, e o objetivo é que pessoas com paralisia cerebral, familiares, pessoas que trabalham com paralisia cerebral, sociedade, todos se envolvam nesse movimento desse dia, para mostrar mesmo que essa é a maior deficiência física da infância, então que merece o nosso respeito e que eles mereçam todas as oportunidades que eles têm direito e é esse o objetivo do dia 6 de outubro. Então realmente chamar a atenção para essa questão que é tão comum e ainda é tão desconhecida. Quem quiser mais informação sobre a paralisia cerebral, o portal da nossa casa, né, nossacasa.org.br, está à disposição com todas as informações gratuitas, com esse trabalho feito para promover essa informação de forma amigável e que seja que as pessoas consigam entender, né? Não uma informação científica que às vezes você lê e não consegue entender. Então o portal da nossa casa está de portas abertas para quem quiser mais informação. E para aqueles familiares que queiram fazer uma investigação, que estejam na dúvida, eu recomendo que procurem, né, um neuropediatra primeiro, para que faça a condução desse caso, para que possa ajudar nesse primeiro momento. Eu acho que eu, como profissional da saúde, que trabalho diretamente com as crianças com paralisia cerebral, não tenho a propriedade de discurso para dizer o que é ter paralisia cerebral, né? Ou para dizer o que é ter uma criança com paralisia cerebral. O que a nossa casa faz é realmente colocar todos um do lado do outro e ouvir cada um na sua posição, né? Porque o profissional de saúde consegue ter a visão do profissional de saúde, mas a família consegue ter a visão e todas as dificuldades e o que eles gostariam que a sociedade melhorasse para tornar essa questão mais fácil. E a pessoa com paralisia cerebral, a visão dela. Então, eu vou me permitir, né, colocar as falas do Rafael Bonfim, que é um dos fundadores da nossa casa, que tem paralisia cerebral, ou a frase que ele fala: ele sonha com um dia que a sociedade veja uma cadeira de rodas com a mesma naturalidade que a gente enxerga um óculos de grau. Então, é o que a gente espera também, é o desejo de todo mundo, que as coisas, a diferença se torna mais natural, que a gente consiga realmente aprender com as diferenças, que a gente tenha o olhar de uma criança acerca das diferenças, porque nós vemos também quanto que para a criança é mais simples quando ela vê algo diferente, né? Ela não constrói, ela não tem a possibilidade, né? Pelo menos no início, ela não tem a construção do que é um preconceito, ela não consegue, ela não age dessa forma. A criança age de uma maneira simples e natural com as diferenças, né? Então é isso que a gente espera, que nós que já nos tornamos adultos, que a gente consiga também entender esse olhar da coisa mais natural, entendendo que está cada um da sua forma, construindo a sua independência, com as suas qualidades, com as suas vontades. E é esse o nosso desejo, que a gente consiga desmistificar essas questões, minimizar o preconceito e tornar as coisas mais naturais. O Conversa Pública de hoje fica por aqui, sempre agradecendo a sua companhia. Obrigado e até o próximo programa.